maligno, o pecado dominou de tal forma a mente dela, que ela viu naquela árvore algo que era mais desejável do que os outros. A forma como o pecado cega as pessoas. Tinha todo o restante do jardim para eles explorarem. Podiam explorar todo o restante do jardim. Mas ainda assim ela ignorou tudo que lhe foi colocado à disposição por Deus. Deus deu uma família, Deus deu um alimento, Deus deu um local para morar. E ela ignorou tudo isso. Porque ela se embriagou com seus próprios olhos. A árvore era desejável. E ali naquele momento, ela ignora tudo que Deus fez. E passa a desejar aquilo que Deus proibiu. Tomou o fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O segundo pecado foi a desobediência, porque eles quebraram o mandamento de Deus. O primeiro mandamento de Deus foi: não comam da árvore do jardim, senão vocês vão morrer. Eles comeram, desobedeceram a Deus. O primeiro pecado, a cobiça. Cobiça que começa no coração, que nasce no coração, que se materializa com a desobediência. Desobedeceram a Deus, quebraram o mandamento. Que o pecado foi completamente, já tinha sido consumado com a cobiça, mas aqui foi completamente consumado com a desobediência. O segundo pecado, então, foi a desobediência, quebraram o mandamento. Versículo de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu tinha falado para vocês no início da ministração que o pecado jamais valerá a pena. Não vale a pena. Porque agora eu vou apresentar aqui para os irmãos, dentro da palavra de Deus, quais são as consequências que o pecado traz nas nossas vidas. Assim como o pecado trouxe na vida de Adão e Eva. A primeira consequência é o sentimento de culpa, de vergonha, que foi o que Adão e Eva sentiram aqui. Eles se envergonharam, ouvindo a voz de Deus, cozeram folhas, se cobriram e se esconderam. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui não é arrependimento. Isso aqui é muito diferente de arrependimento. Quem causa arrependimento é o Espírito Santo. Quem causa vergonha é o diabo. Quem causa culpa, sentimento de culpa, é o diabo. Quem gera o arrependimento é o Espírito, mas quem gera a culpa é o diabo. Isso aqui que eles estavam sentindo era remorso, se escondendo de Deus. Sabe aquela pessoa que peca, ela não consegue sair do pecado, mas ela está sempre se escondendo. Você fala com a pessoa, ela se envergonha, porque o pecado gera isso. O pecado gera culpa e vergonha. A primeira consequência, então, é essa. O diabo vai lá e engana a pessoa, e assim, quando ele termina de enganar a pessoa, aí ele começa a oprimir a pessoa. Então não vale a pena, porque a pessoa que te apresentou o pecado é a mesma que vai te oprimir depois que você consumar o pecado. Eva come no fruto, Adão come no fruto, sob a influência do diabo, e quando eles consumam esse pecado, aí o diabo vem na cabeça. Aí você desobedeceu a Deus. Olha o que você fez. Olha só o que você acabou de causar aí. Olha que vergonha, que coisa mais triste. O diabo faz isso. O diabo gera esse remorso, essa culpa sem arrependimento. A culpa do remorso. Isso o diabo gera. Essa é a primeira consequência do pecado. Culpa e vergonha. Em segundo lugar, a segunda consequência do pecado está aí nos versículos 8 a 10. É o afastamento, é a quebra do relacionamento entre homem e Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Acho que eu falei isso em outras pregações. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por ele casaram no jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E aí Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, me escondi. Olha a vergonha, a culpa. E aí Deus pergunta: peraí, é claro que Deus está perguntando, que não é porque Ele não sabe. É porque Deus, Ele se comunica assim com a gente. Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que a gente se abra. Aí Ele pergunta: mas quem foi que te enganou? Quem foi que te disse que você está nu? Não entendi, Adão. O que está acontecendo? Vocês estavam aqui, tranquilo? O que foi? Como assim? Aí Adão fala no versículo 12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste, ela me deu de comer e eu
caiu, pequei. A segunda consequência, então, é o afastamento entre homem e Deus. E por quê? Porque Adão, quando ele é confrontado, ele culpa Deus. Você conseguiu notar isso no versículo número 12? A mulher que tu me deste, ele está culpando Deus, ele está em guerra com Deus. Já parou para pensar? Adão tomou conscientemente do fruto e comeu, conscientemente, livremente. E o mandamento tinha sido dado primeiro para ele, depois, por consequência, para Eva também. Adão sabia, mas ele foi lá e comeu. E aí, quando ele come, em vez de se arrepender, ele culpa Deus. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Tu me deste essa mulher, então a culpa é sua. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria caído no pecado. Se eu tivesse sozinho aqui, eu não teria caído no pecado. As pessoas que pecam, geralmente têm a mania de transferir responsabilidade. Ninguém quer assumir responsabilidade. A pessoa cai, peca conscientemente, foi ela que pecou, ninguém mais pecou. Aí, não, mas é porque essa pressão que a igreja coloca sobre a minha vida. Aí eu me senti pressionado, fui lá e pequei. Não é força? Não, foi você que pecou. As pessoas têm a mania de transferir responsabilidade. Não, mas foi porque foi aquela mulher provocadora. Não, mas foi você que caiu. Pode haver provocação, mas foi você que caiu. Então, as pessoas têm a mania de transferir a responsabilidade. E Adão primeiro transfere a responsabilidade para Deus. Não, foi o Senhor me deu uma mulher e essa mulher fez pecado. O afastamento entre homem e Deus. A quebra do relacionamento entre homem e Deus. E daqui em diante, todos os homens nasceram em pecado. Todos os homens nasceram em guerra com Deus. Aqui quebrou o relacionamento entre homem e Deus. Foi aqui que o relacionamento foi quebrado. E foi por essa razão que Jesus Cristo veio. Porque era preciso uma redenção. Era preciso reconciliar o homem e Deus de novo. Foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra. A terceira consequência, a gente já falou, da culpa, o sentimento de culpa, de vergonha, do afastamento entre o homem e Deus. E agora, no mesmo versículo 12, tem o afastamento entre o homem e o próximo. Porque essa, talvez, é a primeira crise conjugal da história da humanidade. Porque Adão joga toda a culpa sobre a sua mulher. Em vez de se assumir como uma liderança espiritual da família, ele joga a culpa em cima da mulher. A mulher pecou mesmo, mas ele é o líder espiritual da família. O mandamento foi dado para ele. Não, foi a minha mulher aí. O Senhor me deu essa mulher aí que me levou para o pecado. Talvez ali a primeira briga entre um casal aconteceu na história da humanidade. Porque ele não conseguiu assumir o papel de um homem líder de uma família. O homem, então, teve um prejuízo no seu relacionamento com o próximo. Seja com a sua mulher, seja com o seu irmão. Daqui em diante, os próximos relacionamentos, todos foram afetados. Todos foram afetados. Essa, então, é a terceira consequência do pecado. A quarta consequência do pecado está nos versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: E Deus disse a Adão: Visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei para não comer, maldita é a terra por tua causa. Com fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, e ela produzirá também carnes e abrolhos, e você não comerá a erva do campo. A natureza foi corrompida por causa do pecado. A queda do homem causou essa corrupção na natureza. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. A queda foi responsável, então, por muitos desses desastres que nós vemos hoje. Porque a terra foi punida por conta do pecado. O pecado, então, gerou a corrupção da própria natureza, da própria terra, do próprio mundo. Para você ver o quão devastador foi o efeito do pecado. E por último, a última e a mais grave das consequências. Essa aqui é a mais grave. Versículo de número... Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, vocês morrerão. A última consequência do pecado é a morte. Essa aqui é a última. E a morte, ela não é só vista sob o ponto de vista físico, corporal. Nós podemos enxergar a morte
três perspectivas. A primeira é a morte física, porque nós um dia vamos morrer. Nosso corpo é finito. Nós somos feitos de carne e osso. Nós viemos do pó e para o pó nós iremos retornar. Porque um dia nós vamos morrer. Essa é a primeira perspectiva que a gente pode enxergar a morte física. Essa será vencida quando nós ressuscitarmos em corpo glorificado e formos morar com Cristo na glória. Ela vai ser vencida. Cristo já venceu ela. A segunda perspectiva da morte é a morte espiritual. A pessoa morre espiritualmente. Ela cai em pecado, se torna cega e a espiritualidade dela acaba. A pessoa morre espiritualmente. Já viu? Você já conseguiu enxergar aquela pessoa que pecou uma vez, depois se encheu, se afundou no pecado e parece que nunca mais foi a mesma? Nunca mais você conseguiu enxergar a espiritualidade dessa pessoa. A pessoa cegou-se de tal forma que você fala, abre a Bíblia, fala, prega, e não adianta nada. Essa é a morte espiritual. A pessoa morreu espiritualmente. O Espírito Santo não age mais naquela pessoa para gerar arrependimento. Porque está tão afundado, tão escravo do pecado, que essa pessoa vive de rejeitar a graça. A morte também pode ser espiritual. Ela é física, mas ela pode ser espiritual. E por último, a morte eterna. Que não é necessariamente um fim, mas é uma dor eterna. A morte eterna é o mesmo que o inferno. Essas três mortes, foram vencidas por Cristo na cruz do Calvário. E nenhum de nós precisa enfrentá-las. Porque a morte física, você crendo, eu crendo em Cristo Jesus, nós vamos ser arrebatados, nós vamos morar com Cristo no céu, e nós não morreremos, porque a gente vai viver a eternidade. Então a morte física vai ser vencida, já foi vencida por Cristo. E a morte espiritual? Também é vencida, porque você foi transformado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo agora age na sua vida. E agora você não está mais sob o domínio do pecado, mas está sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo é vida, é o mesmo que vida. O Espírito Santo gera vida. Então ela é vencida também. E por último, a morte eterna também é vencida, porque nós viveremos a eternidade. A vida será eterna. Porque Cristo Jesus veio e nos libertou do pecado, morreu em nosso lugar, e pela graça de Cristo, hoje nós estamos aqui, vencendo todos os dias o pecado, vencendo todos os dias o inimigo, porque um dia nós iremos morar no céu, um dia nós estaremos com Ele na glória. Cristo Jesus é a nossa esperança. Você viu que eu falei aqui nesse texto sobre o pecado, sobre a forma como o diabo age, sobre a forma astuciosa como o diabo age, mas não está tudo perdido. Por mais que essa mensagem seja uma exortação, seja um alerta, seja algo sério, que nós temos que olhar para isso aqui com temor, tem que ter temor mesmo. Tem que ler esse texto, tem que ouvir essa mensagem, tem que ter temor, tem que ir para casa com temor. Porque, como eu disse, aquele que está de pé, olha para que não caia. Tem que ter temor sim, mas não está tudo perdido, porque Jesus é conosco, porque o Espírito Santo é conosco. Agora, o Espírito Santo é conosco, mas não tem brecha para o diabo. Porque o diabo procura brechas. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Mas com certeza o diabo sabe muito bem daquilo que nós somos mais fracos. Ele sabe muito bem. Então, se há uma coisa, aqui nós não vamos ser hipócritas. Todo mundo tem uma coisa que é mais fraca. Todo mundo tem uma tentação que é mais propenso a cair. Não vamos ser hipócritas aqui não. Ninguém aqui é imune de pecado. Não sejamos hipócritas. Mas naquilo que você tem mais dificuldade, naquilo que nós temos mais dificuldade, fuja com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Fuja e se acoberte no Espírito Santo. Esteja debaixo das asas do Altíssimo. Porque aí fora, sem o Espírito Santo, a vida é mais difícil. A vida não vale a pena. Aqui é difícil, aqui tem sofrimento, mas aí fora é pior. Aí fora é muito pior.
Então, aquilo que nós temos mais dificuldades, fuja. José, naquele momento em que ele estava ali na casa de Potifar, já parou para pensar na situação que José estava? José, que era ali um ajudante de Potifar, atuando ali como mordomo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar estava ali sozinha com José, certamente uma mulher nobre, uma mulher muito bonita para a época. Eles estavam ali sozinhos, e aquela mulher usada pelo diabo, tentando José a cada instante. Os dois sozinhos. Mas José, de uma forma muito sábia, José não espera para ser atacado. Ele sai correndo. Ele foge do pecado. Porque tem pecado que a gente tem que fugir. Tem que sair correndo mesmo. Porque tem coisa que nós ainda não estamos aptos a resistir. Então tem pecado que tem que sair correndo, tem que fugir. Tem que jogar o celular longe. É isso mesmo que tem que fazer. Porque o diabo, eu repito, não brinca. O diabo não está no jogo. Na verdade, ele é um excelente estrategista. Então hoje, em forma de alerta, eu trago a vocês esta ministração para que sirva de aplicação à vida de cada um aqui hoje. Não vamos cair no engano do diabo de que o pecado não tem consequências, porque tem. Porque tem. Quando a gente está embriagado pelo pecado, quando a gente está cego pelo pecado, parece que nada vai dar problema. Tudo vai fluir muito bem. As coisas vão fluir excelente. Mas quando a consequência vem, ela vem. Ela vem, mas é para destruir. E detalhe, converter-se, arrepender-se, não isenta ninguém de sofrer as consequências do pecado. O arrependimento é necessário, ele salva a sua alma, salva a sua vida, mas até para as pessoas que se arrependem, a consequência vem. Uma hora ou outra, ela vem. Então, leve isso como alerta. Não vamos deixar o diabo nos enganar. Vamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Se Deus falou, está falado. O diabo não pode vir aqui e deturpar. Não dê crédito à palavra de Satanás. Dê crédito à palavra de Deus. Se Deus falou, é verdade. Se o diabo falou, é mentira. E lembre-se sempre que, apesar dessa verdade dura de sim, com toda certeza. É difícil ouvir isso aqui. Mas apesar dessa verdade, há esperança. Nem tudo está perdido. Porque Cristo Jesus é o nosso Redentor. E o nosso Consolador está aqui hoje. Para nos consolar, para nos ajudar a levantar e para nos ajudar a caminhar cada dia mais. Coloque uma coisa. Vamos colocar uma coisa nas nossas cabeças. Todo dia é um novo dia. Pode parecer redundante, mas todos os dias você tem que acordar com a seguinte mentalidade. Eu preciso ser crente pelas próximas 24 horas, porque o desafio é incessante. Ninguém é tão bom para que não possa cair. Amanhã, quando você acordar, na segunda-feira, ore para Deus da seguinte forma: Deus, hoje eu preciso ser crente nas próximas 24 horas. Me ajuda. Aí amanhã, você ora de novo. Amanhã, mas é assim sempre, uma batalha diária. Todo dia, uma batalha diária, todos os dias. Até o retorno de Cristo Jesus, onde nós não teremos problema de tentação, pecado, por nada, porque nós estaremos em corpo glorificado ao lado do Altíssimo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. O meu horário já está chegando. Quero agradecer a essa igreja, por ser uma igreja tão acolhedora, tão abençoada. Que o trabalho de vocês continue sincero, que o Espírito Santo continue guiando as ações de vocês, que essa igreja continue prosperando espiritualmente. Prosperando em todos os sentidos. Continue fazendo tudo para a glória de Deus, porque o trabalho será recompensado. Tudo para a glória de Deus e vos recompensar. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade de vocês. Posso fazer oração? Então vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu espero que hoje a gente possa sair daqui com uma mentalidade de temor, mas também de esperança. Cristo Jesus está conosco. O Espírito Santo é nosso auxiliador. Confie em Deus e no Espírito Santo. Jamais dê voz a
aqueles que querem te destruir. Glória a Deus. Amém? Curve a sua cabeça.